Show! A gente já conseguiu agora deletar o produto, né? Conforme a gente viu na última aula, e já está conseguindo listar. Então tá tudo certinho aqui. O que a gente vai fazer agora, primeiramente, é comitar, né? A gente acabou de finalizar uma feature bem importante. Então, tem várias alterações aqui. Ó, a gente vai comitar, só dar uma checada, uma revisada para ver se está tudo correto nos arquivos, né? Pra gente não comitar coisas como console log, debugger, beleza? Tudo certinho. Então a gente vai vir aqui, vai botar um add, opa, né? Fit, já vou escrever em inglês aqui já. Então fit, a gente acabou de adicionar a funcionalidade de deletar produto, né? Então a gente vai vir aqui, vai botar adiciona funcionalidade de deletar produto. Escrevi em inglês aqui, né? Funcionalidade. Certo, fechou. Próximo passo é a gente refatorar todo esse fluxo aqui da modal de remoção. Por quê? Isso daqui está fugindo claramente da responsabilidade da componente de lista, certo? Então, primeiro ponto, ele tem um componente aqui de confirmação e outro que a lógica do onDelete está muito poluída, ou seja, está tratando aqui dados está abrindo uma modal, fechando a modal, vendo se é true, se é false e tal, dentro do código. Então, isso daqui não está muito legal. A gente pode reduzir bastante a complexidade desse código aqui, extraindo parte do código para algo, né, que seja específico, né, que consiga se responsabilizar exclusivamente pela abertura da modal de confirmação e então só passar a resposta para quem está chamando. E é isso que a gente vai fazer. Vamos criar aqui basicamente um serviço dentro desse carinha e para isso a gente vai usar o schematics do Angular. Então vamos vir aqui, como a gente já usou, eu só apertei para cima na seta, já estava aqui, mas é basicamente npx, né, para ele usar o Angular aqui local, né? Então ele vai usar o npx, o Angular que está instalado aqui no projeto, o G de generate, C de componente, na verdade a gente não vai criar um componente, então a gente vai criar um service, então a gente vai usar o S de service. Aqui no shared, pode apagar aqui e escrever services. E aqui a gente vai criar um dialog. Pode ser dialog ou pode ser confirmation. A gente pode usar as duas coisas, talvez. Eu acredito que confirmation dialog é mais ideal. Confirmation dialog. Ok. Vai criar um serviço aqui. Show. Criou. Eu vou até fechar os outros aqui, dar um close out. Sou meio agoniado com isso. Vem aqui no list. E primeiro de tudo a gente vai extrair esse componente aqui, né? Para dentro do service. Show. Pode vir aqui, apertar o Ctrl ponto e vir aqui no primeiro, Add Import from Angular Material Dialog. Na verdade, vamos vir no último aqui, que é o Add All Missing Imports. Aí ele vai importar todo mundo. Aqui, a gente pode dar um Ctrl ponto e vir no último aqui, ó, Delete All Unused Imports, para limpar bem, né, o fluxo. E é isso. Ó. Tá aqui bonitinho o componente. Agora a gente vai vir aqui nesse fluxo e pode copiar só Ctrl C, não Ctrl X, Ctrl C. Então a gente vai vir aqui, Open Dialog, ok, dá um Ctrl C. Beleza, ele dá uma porrada de erro aqui, porque vários imports aqui não estão dentro do arquivo, né? Então a gente vai vir aqui, vai colocar, ó, copiando mesmo, ou se quiser escrever na mão, não tem problema.
Só vem aqui, tal. Daí tem que ter o filter, né, que é do RxJS. A gente vai vir aqui em operadores, add import from RxJS/operators. Ó, show. E aqui a gente pode remover, porque isso daqui não é responsabilidade desse service que abre a dialog de confirmação, beleza? Então basicamente a gente vai vir aqui e tudo mais. E a gente vai retornar isso daqui. Ó. Show, beleza. Agora a gente tem um serviço que é responsabilizado, né? Ele tem essa responsabilidade exclusiva de abrir uma modal de confirmação através do componente aqui e passar a resposta. A gente vai vir aqui, remover essa parte aqui no componente de lista. Mas para isso a gente precisa primeiro injetar o confirmation service. É importante colocar aqui. Show. E pode remover o match dialog aqui que a gente não vai usar mais. Então a gente vai vir aqui, pode tirar. Dá um Ctrl ponto e vem aqui, ó, open. Como a gente colocou, ó. Aqui eu indentei, né, mas é basicamente isso daqui. A gente está chamando o open dialog e pega o subscribe. Eu acho que um detalhe legal é que, primeiro de tudo, o confirmation dialog, ele tá com esse filter aqui, né? E basicamente o que vai acontecer? Quando o filter ser true, né, quer dizer, a resposta do usuário, né, apertar no botão de sim, vai vir um true aqui, né, então vai ser true igual a true, ele vai passar e o subscribe aqui vai rodar, né? Mas quando ele apertar no não, o subscribe aqui não vai rodar. E eu acho que como esse cara, ele já está sendo... Ele é especializado exclusivamente na modal de confirmação. Eu acredito que ele não tem que decidir quando o subscribe tem que ser rodado ou não. Na verdade, o conteúdo do subscribe, né? Porque o subscribe é sempre rodado. É por isso que o observable é rodado, no final das contas. Mas, no caso, o conteúdo do subscribe, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é tirar esse cara aqui. Certo? Aqui vai ser N mesmo, de qualquer forma, mas a gente pode deixar isso um pouco mais estrito e colocar aqui na resposta um observable, certo? Do tipo boolean. Ó, daí fica bonitinho, ó, observa tipo boolean. Então aqui ó, no subscribe a gente pode vir aqui, ó, answer, certo? E a gente vai ter um boolean. Olha que legal. Então a gente pode vir o que a gente já estava fazendo antes. Pode até botar um if aqui, da mesma forma, certo? E deixar assim. Eu acho meio feio isso, mas funciona. Mas vamos lá. Como eu acho meio feio, eu não vou ficar bem comigo mesmo se eu deixar desse jeito. Então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro lugar. Como estava lá no outro service, né? Então eu vou botar o filter aqui. Ele precisa de uma, né? Da mesma forma, ele precisa de um answer. Então answer é igual a true, ok? Então eu posso tirar o answer daqui, posso tirar o if daqui, posso tirar a outra chave, ok? Fechou? Então, só para dar um contexto, ele está chamando o Open Dialog. O Open Dialog retorna um observable do tipo com valor booleano. E aí, a partir daí, eu encadeio, né? Através desse pipe, né? Pipe em inglês basicamente é cano, né? Então, basicamente é como se a gente pegar um cano, encadeia no outro cano. E é isso que em inglês provavelmente você já deve ter notado que eles chamam de chain, que é tipo uma corrente, né? Chain é uma corrente. Só que basicamente essa ideia do pipe é a gente pegar um pipe que faz alguma coisa, o outro pipe faz outra coisa. No caso do pipe a gente pode entender como operadores, né? Cada pipe. Então, cada valor
dentro do pipe é um operador. Então, basicamente, o valor vai passando dentro do pipe e ele vai sendo modificado. É isso. Então, basicamente, o que ele está acontecendo aqui? Ele retorna o observable, né? Que já tem um encadeamento dentro dele. Só que daí a gente vem aqui e adiciona mais alterações a esse observable. E aí ele chega aqui dessa forma, certo? Então a gente consegue controlar. É só basicamente isso que a gente está fazendo. Só está adicionando mais uma condição aqui para o conteúdo do subscribe rodar. Beleza? Agora, é claro, a gente vai ver se está funcionando certinho, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Gosto de abrir já o console. Ó. Claro, tá dando erro porque eu matei o servidor. Então a gente vai subir o servidor. Bom do Vite é que ele sobe o servidor muito rápido, né? Eu me lembro quando era tudo no Webpack, quando a aplicação era meio grandinha, assim, ela já sofria um pouco, já ia uns segundos, assim, esperando. Graças a Deus não tem mais esse sofrimento. Então vamos lá, tem um delete aqui, vamos ver. Sim. Ó, deletou. Show. Não dá pra ver, ele foi, mandou, né, o delete, chamou o get de novo. Top. Achei muito bom isso. A gente vai agora commitar. Já deu para refatorar muito bem esse código. Eu só vou dar um Ctrl ponto aqui, remover. Perfeito. Agora a gente vai commitar, certo? Ó, removeu muita complexidade, muita sujeira de dentro do list component e moveu isso para um service especializado. E se você estiver se perguntando, poxa Henrique, um componente dentro de um service? Assim, obviamente, né, não é recomendado colocar um componente junto de um service aleatório, mas para esse cenário ele é bem usado. Inclusive a equipe do Angular, em alguns momentos, ela meio que mistura assim, algumas coisas, por exemplo, componente diretivo no mesmo arquivo, porque são coisas que são exclusivamente daquele contexto, sabe? No caso, o arquivo seria o contexto. Então, no caso aqui, o Confirmation Dialog Service, ele está no mesmo contexto do componente. Até por isso que o service abre o componente, usa o componente para abrir uma dialog. Então, nesse sentido aqui, ele faz muito mais sentido estar dentro do service, ainda mais que a gente usa standalone, que não precisa de um ng module mais, a gente consegue deixar o componente totalmente independente. Então, a gente fica muito melhor do que às vezes colocar dentro de um componente shared aqui e o componente meio que perdeu o sentido, porque sozinho ele não é nada, né? Ele é, na verdade, é um componente perdido aqui. Mas dentro do service, a gente entende que, opa, esse componente é usado dentro do service, entendeu? Então, nesse cenário é bem útil. Então, vamos lá. A gente vai criar um refactor porque a gente não modificou nada para o usuário final. Então vamos lá, refactor, refatora, não, cria. Vou vir aqui, vou copiar o nome porque eu gosto de deixar as coisas bem óbvias. Cria confirmation para especializar. Não. Especializado na modal de confirmação. Ok, fechou. Essa aula aqui ficou meio grandinha, né? Mas eu acho que ela foi muito útil. Então, para a próxima aula, eu acredito que tem mais algumas melhorias. A gente basicamente já terminou o projeto. E isso é muito bom. A gente literalmente fez um CRUD. E muita coisa foi vista aqui no projeto. Eu estou bem feliz com isso. Na próxima aula, provavelmente vai ter algumas melhorias aqui que eu já marquei aqui para fazer. Inclusive, talvez algumas progressões que a gente pode fazer na aplicação. Então, até lá.